Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar como fica, né, uma cirurgia após 14 anos. Será que as sequelas permanentes que restaram dessa cirurgia ficam maiores ou acabam sumindo? Será que acontece isso, gente? Bom, antes de mais nada, você que caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, prazer, meu nome é Vanessa Vince. Aqui o canal Ponto Central Tumor de Parótida, mas aqui eu tenho o mundo das glândulas salivares, disfunção de saliva, paralisia facial, tratamentos oncológicos, enfim, tudo que é deste mundo da parótida direta e indiretamente eu tenho por aqui, uma vez que eu passei por esse diagnóstico, né? Então aqui vocês vão ver vários vídeos que eu conto a minha história, né? Que eu explico muitas coisas sobre a parótida, porque eu tive que aprender muita coisa para lidar com as minhas questões e com a graça de Deus eu venho sempre aprendendo, porque aqui eu faço várias lives com vários médicos, né, com vários profissionais da saúde que eles trazem esse conteúdo médico aqui para o meu canal. Então você está caçando informação disso, acho que você percebeu que é o quê? Difícil, né? Então já aproveita, já se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais gente deixar o like, mais gente comentar, mais o YouTube entende que é um vídeo bom. Ele espalha esses vídeos e eu consigo chegar para mais pessoas. E eu chegando para mais gente, pessoal, eu consigo ajudar mais pessoas, né? Porque é um conteúdo difícil, né? Então, por favorzinho, se inscrevam no canal. E aí, dona Vanessa, como assim você vai contar de uma cirurgia depois de 14 anos? Será que as sequelas dessa cirurgia, gente, quem ficou com as sequelas, será que elas aumentam? Será que elas diminuem? Será que elas são, ou simplesmente somem? Será, gente? Bom, para contar essa história, depois de 14 anos, eu vou dar o exemplo de quem? A cirurgia, gente. Esse vídeo que eu vou publicar hoje é uma data muito especial. Para mim, é uma data muito marcante, né? Porque no dia 8 de fevereiro de 2010, há 14 anos atrás, eu retirei o tumor da minha parótida direita, né? Então, a minha cirurgia é uma adolescente, gente. Ela tem 14 anos de idade. E até hoje, pessoal, eu acho que eu nunca vi uma história que se assemelhasse à minha no sentido de como que a pessoa descobriu que está com esse tumor, porque eu literalmente vi ele nascer. E até hoje eu nunca escutei ninguém, né? Eu escuto várias pessoas, né, de vários, né, em locais, Brasil até fora, e eu nunca vi ninguém que falou assim, gente, eu também vi ele nascer e crescer. E eu literalmente vi ele nascer, né? Eu tinha 16 anos de idade quando esse carocinho apareceu aqui nessa região, né, desse lado. E eu achei que era uma espinha interna, porque eu era adolescente, né, gente? Então eu achei que era uma espinha interna. Só que ele começou a me dar uma série de sintomas estranhos, né? Ele nasceu como se ele fosse. Não tem quando a gente leva uma picada de marimbondo, de vespa, que fica aquela bolinha meia vermelhinha, parecendo ardendo? Então, é isso aí. Aí tinha um dia que ele começou a me coçar bastante, por isso que eu achei que era espinha interna, mas eu não tinha, né? Então fiquei meio na dúvida. Teve um outro dia que ele me ardeu demais e o outro dia ele começou a latejar e doer. Então ali eu falei, nossa, tem alguma coisa muito esquisita. Então logo após que ele nasceu, gente, eu já fui no médico. Eu não sei como, eu era uma garotinha de 16 anos, eu ia fazer minhas palhaçada como qualquer adolescente, mas eu era uma adolescente muito madura, né, gente? Então eu já fui logo no médico. Assim, eu lembro que foram dias depois que ele nasceu, eu fui no médico e aí eu tive o diagnóstico que eu acho que a grande maioria que até hoje vem aqui para o meu canal tendo esse diagnóstico também, que é o famoso linfonodo aumentado, né, a popular íngua. Então lá na época o médico falou para mim, não, isso aí é um linfonodo aumentado, é a íngua, né, que cresceu aí para proteger o local de alguma coisa, mas ele vai sumir, vai embora, né, enfim. Só que esse caroço, ele não sumiu, muito pelo contrário, ele continuou a aumentar de tamanho, continuou me causando desconforto. E hoje em dia, é o que eu sempre falo para vocês, imagina, um caroço, um danado, que nasce e cresce numa região que anatomicamente está perfeita. E essa região da parótida, gente, é uma região muito rica, cheia de nervos faciais, nervos sensitivos, vasinhos. Então, anatomicamente, é uma região muito vasta, né? Muito rica, muito delicada. Então, imagina um danado que nasce e cresce ali, ele vai empurrando as estruturas. E hoje eu entendo que todo aquele desconforto que eu sentia é porque ele nasceu num lugar que não era para, na verdade, não era nem para ele estar ali, né? Então ele empurrou,
né? E justamente ele me causava esse tipo de desconforto. Só que isso não era constante, não era uma coisa recorrente, era assim, a cada temporada que ele ia crescendo, ele me causava isso. Então era a cada meses depois, né? Ele ia me machucando, aí parava, aí me dava desconforto, parava. Então era muito algo intermitente, não era recorrente, não era constante, né? Era bem espaçado, né? Então por isso que eu ia indo, né? Só que, como ele foi crescendo e me causando isso, gente, eu fui em muito médico. Eu acho que eu fui em mais de 10 profissionais, com toda certeza. Todos eles eram pessoas da rede particular, que eu fui num plano de saúde, né? Porque eu, muito novinha, eu já era muito madura, então eu trabalhava e eu pagava um planinho. Gente, era R$ 38 um plano de saúde. Ai, que sonho, né? Hoje em dia, R$ 38 não paga nenhum, um chiclete, enfim. E, e aí eu pagava esse planinho, né, com o meu saláriozinho lá da época, e aí eu consegui passar no médico de plano de saúde, né? E também eu nunca passei em clínico geral, porque normalmente as pessoas passam em clínicos para o clínico avaliar e encaminhar para o especialista, né? Só que como era muito perto da orelha, eu falei, vou passar num otorrino. Gente, eu era muito astuta quando eu tinha 16 anos. Hoje em dia eu acho que eu não tenho nem metade das coisas que eu, que eu tinha antigamente. Enfim, essa, né, astúcia toda. Enfim, tenho sim. Enfim, gente. Ali eu fui em todos os otorrinos, então eu fui em otorrinos próximos a mim, eu fui em otorrino até de outros municípios, né? Então eu fui em vários profissionais, vários, e todos eles continuavam falando que era um linfonodo aumentado. E eu ficava tranquila, né? Porque, poxa, não é o mesmo médico, era vários médicos. Então eu falei, tá bom, por isso que eu fui deixando, né? E eu tinha o que? 21 anos, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 anos depois que eu fiquei com esse tumor, teve um dia que ele me deu um desconforto tão grande, gente, mas tão grande, a bolinha estava tão grande, aquele caroço estava tão grande que eu falei, o que que é? Não, vou tirar. Teve um dia que a semana inteira ele começou a me latejar tanto e eu não conseguia nem encostar a cabeça no travesseiro. Ali eu falei, chega, eu vou tirar. Então eu, por conta própria, eu já quis a cirurgia, já quis tirar. Então eu já fui no médico querendo a remoção dele. Só que, como eu não sabia que existia cirurgião de cabeça e pescoço, o que eu fiz? Eu fui procurar um cirurgião otorrino, né? E aí, na época, era livrinho, né? E era por ordem alfabética. E antes do cirurgião otorrino veio o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Que não foi coincidência, foi Deus que falou: não, amiga, vamos no profissional correto agora para você tirar isso aí corretamente, né? Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele fala que as coincidências são a forma que Deus encontra de se manter anônimo, né? E ali foi Deus, gente. Foi Deus me direcionando para o profissional correto, porque eu não tinha nem ideia, né? E muitos de vocês também falam, gente, eu não sabia quem era cabeça e pescoço também, a não ser que a gente tenha algum conhecido, né, parente, ou a nós próprios que já precisou dessa especialidade, né? Enfim. Mas na época, né, eu falei, olha, cabeça e pescoço, é o que eu tenho, vou lá, né? E ali, passando o meu médico, já na primeira consulta, já cheguei falando que eu queria cirurgia, tirar aquela íngua que estava machucando. Meu médico olhou muito assustado para minha cara, porque imagina uma menina nova querendo já uma cirurgia delicada para tirar um caroço, que, né, não é todo dia que chega uma pessoa desse jeito, né? E ali, no exame clínico, ele constatou que aquilo não era um linfonodo, e sim um tumor na parótida. Eu fiquei em choque, gente. A palavra tumor, ela tem um peso muito grande, né? Que a gente já assemelha a câncer, sofrimento, né? Enfim. E ali dali para frente, né, eu lembro que deu um branco, né? Eu não absorvi nada do que ele falou, eu só fiquei com aquela palavra tumor na minha cabeça, né? E no dia 8 de fevereiro de 2010, eu retirei esse tumor da minha parótida direita, minha cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo, só que o meu pós-operatório foi o pós que vocês bem sabem, que ele foi extremamente atípico, ele foi cheio de intercorrências, eu fiquei tanto com sequelas temporárias quanto permanentes, foi um pós muito difícil, né, pessoal? Mas isso é o que eu sempre falo, foi o meu pós-operatório, né? Graças a Deus, a grande maioria das pessoas hoje passam a cirurgia sem grandes intercorrências. Só que na minha época, o meu organismo reagiu daquela forma, né? Então,
E eu lembro que foi um período muito difícil para mim, que eu fiquei fragilizada, não só fisicamente, né, que a gente que passa por cirurgia da parótida, né, fica aí dele, mas eu também psicologicamente, gente, estava muito difícil para mim, porque foi uma situação complicada, né, por vários motivos. Eu lembro que eu perdi emprego, eu tive várias rupturas de amizades, de relacionamentos, então ali o contexto daquela situação estava tudo muito difícil para mim, não só a parte da cirurgia, então foi muito difícil esse período, né? O meu pós-operatório durou meses e foi extremamente solitário. O que eu mais queria era ter informação, né? Porque eu só tinha informação vinda do meu médico, né? E só que eu queria trocar figurinha, eu queria conversar com alguém, né? Para falar, amigo, você sente isso também? Você passou por isso também? O que vocês fazem hoje em dia aqui comigo, né? Trocando, tendo essa troca em rede social, eu queria ter tido na minha época, eu infelizmente não tive, né? E então foi um período muito difícil, mas graças a Deus, depois de bons meses, eu consegui ficar bem, eu consegui ficar. E eu sempre tenho uma característica, pessoal, que eu sempre fui da galera do copo mais cheio do que mais vazio. Isso é uma característica minha desde que eu me conheço por gente, né? Então eu sempre. Não é aquela positividade tóxica, o mundo tá caindo, eu tô achando bom, não é isso não. Mas é no sentido de eu sempre tentava tirar daquela situação algo que me fizesse crescer, que fosse bom em algum sentido, né? Então eu comecei a me fortalecer ali como ser humano, né? Aprendi com aquele processo e principalmente aumentei muito mais minha fé, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma fé muito imensurável em Deus. Eu não tenho religião nenhuma, mas eu tenho uma fé imensa e ali a minha fé me unificou, me elevou, enfim. Então ali foi minha conversa com Deus, eu falava todos os dias com Ele e ali eu tive mais força para passar por esse processo. Então ali a minha fé foi essencial, gente, para que eu conseguisse passar pelo processo. Por isso que eu falo tanto para vocês da rede de apoio, né? Se você tem uma rede de apoio, se você tem a oportunidade de fazer uma terapia, né? Faça, gente, porque esse período não é só fisicamente meio sensível, mas também principalmente psicologicamente, porque não é fácil, né, gente? Esse processo todo é um processo bem complicado, né? E eu, graças a Deus, fiquei bem. E aí, só que eu continuei buscando, né, informação, uma vez que eu fiquei com sequela, né, gente? Eu tenho algumas sequelinhas permanentes. O que você tem, Vanessa? Eu tenho síndrome de Frey. Eu fiquei com dermatite na minha cicatriz, eu tenho a ponta da orelha adormecida, que a grande maioria também tem, né? Enfim, então, entre outras que eu tenho, que é próprio também do meu organismo, hoje eu sempre estava tentando lidar com elas e eu fui tentando aprender, então por isso que eu colhia muita informação. Por isso que eu tentava estudar muito para lidar com as minhas, já que não tinha nada e nem ninguém que eu conhecesse, eu queria aprender a lidar, né? Aí 3 anos depois eu tive outro tumorzinho labial, né, de outra glândula salivar, que ano passado fez 10 anos da cirurgia, enfim. E mesmo assim eu continuei pegando informação. E eu queria muito trocar figurinha, então eu queria muito ter essa conversinha aqui que eu tenho com vocês, eu queria muito, muito ter tido na minha época. E aí quando eu encontrei algumas pessoas, gente, esse mundo digital para mim é um mundo que eu fui literalmente empurrada, né? Que muita gente acaba querendo ser influenciador digital e no meu caso, gente, acabou acontecendo de uma maneira extremamente sutil, muito despretensiosa. Eu nunca imaginei, eu nunca gostava de tirar foto, gente. Aí hoje eu ficaria, ó, fazendo caras e bocas na internet. Imagina, então para mim foi muita novidade. Quando eu conheci algumas pessoas, essas pessoas começaram a perceber que eu sabia muita informação. E falaram, Vanessa, grava um vídeo para nós aí, para a gente, né, para ficar aí informado. E aí foi onde começou, muito despretensiosamente, genuinamente. Eu comecei a fazer os vídeos porque a galera começou a me pedir, e aí eu fazia e jogava no YouTube, que era a maneira mais fácil. Eu ia privar os vídeos, né, porque eu nunca gostei de aparecer, só que por uma questão de configuração, de não saber mexer, eu deixei aberto e aí uma pessoa viu e falou, nossa,
obrigada por esse vídeo. E ali eu comecei a colocar vídeos soltos, né, da medida que o pessoal me pedia, mas mesmo assim não era canal. Então o primeiro vídeo que eu tenho de 5 anos atrás, né, que foi como eu descobri o tumor de parótida, ali eu nem sabia que aquilo ali ia ser um canal, gente. Eu comecei a realmente me estruturar aqui como um canal lá na pandemia, né, em 2020, 2021, né, então tem só alguns anos aí que eu falei, não, peraí, eu vou fazer um negócio certinho. E aí eu, dentro das minhas possibilidades, faço todo esse material aqui para o YouTube, para as outras plataformas, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que 14 anos depois de cirurgia, eu posso dizer para vocês que algumas sequelas, a forma que eu lido com elas é muito mais fácil, mas isso também é muito característica minha, tá? Eu me adaptei a muita sequela que eu tenho, por exemplo, a síndrome de Frey, né? Que é uma síndrome que é bem chatinha, só que eu tive que me adaptar a ela muito rapidamente, né? Porque na época não tinha ninguém, nada, né? Mas eu consegui muito naturalmente me adaptar a ela, mas isso fui eu, tá, gente? Porque é o que eu falo, eu tenho essa característica de ter essa facilidade de poder entender algumas coisas, né? E de também ser mais leve, né? Então eu tenho como característica ser uma pessoa mais leve. Então, para mim, eu consegui me adaptar aí até com uma facilidade da síndrome de Frey, e hoje ela é mais acentuada do que na época que eu comecei a ter ela, tá? Então, se você quiser saber mais sobre a síndrome de Frey e mais também um pouquinho dessa história da síndrome, eu tenho aqui na minha plataforma uma playlist só de síndrome de Frey, inclusive uma live com a doutora Nakai, uma querida, né, que ela também fala só sobre ela. Então, se você quiser assistir e se aprofundar sobre isso, depois que você assistir esse vidinho, sugiro que você assista esse, tá? E eu tenho também o lobo da orelha, né? Que é adormecido. Esse, grande maioria das pessoas também ficam com ele, né? Não é todo mundo, mas a grande maioria fica até a questão do brinco que eu falo, né? Que eu, Vanessa, não consigo colocar, mas isso sou eu, tá, gente? Tem algumas pessoas que conseguem. Eu, ao longo dos anos, essa sequelinha da orelha, ela melhorou, tá? Mas isso, ó, depois acho que de uns 5 anos de cirurgia, eu comecei a sentir bem o lobo da orelha. Então hoje ele é adormecido, mas eu consigo sentir ele mais do que na época que eu perdi a sensibilidade. Então, para vocês verem que existe sim luz no fim do túnel, né? E existem outras sequelinhas que eu tenho, mas que são muito típicas do meu organismo. Algumas aumentaram e outras diminuíram, tá? Então, como a minha dermatite que eu desenvolvi na cicatriz da minha cirurgia, né, ela acalmou, só que eu desenvolvi mais alergias ali ao longo dessa... Porque meu biotipo de pele é assim, tá, gente? Então, assim... mas por que vocês perguntam? Por que isso? Por que aquilo? Porque o organismo que acaba desenvolvendo, gente, tá? Então, isso não tem muito porquê, não tem muito uma justificativa, é o próprio organismo da pessoa, certo? Ah, Vanessa, tem alguma sequela que sumiu? Gente, tem uma coisa muito curiosa, que eu tinha muita dor de garganta. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre garganta, dor de garganta, que tem muita gente que acaba relacionando esse sintoma aí, né? Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, depois eu sugiro que você assista esse vidinho que fica na playlist de sintomas de tumor de parótida, tá? Eu tinha muita dor de garganta recorrente. E coincidência ou não, depois que eu tirei o tumor, mas isso sou eu, tá, gente? Apesar que a garganta não tem nada a ver com a parótida. São duas coisas completamente diferentes, tá? A garganta é garganta, a parótida é parótida. Elas não estão relacionadas. E dor de garganta não é um sintoma de tumor de parótida, tá, gente? Enfim, mas se quiser saber mais sobre isso, tem esse vidinho ali. E eu... Depois que eu operei a parótida, eu tinha muita dor de garganta, depois que eu operei, nunca mais eu tive. Então, fica aí também um possível sintoma aí que eu tinha e que eu não tenho mais. Então, existem coisas que são muito variáveis, mas hoje eu posso falar para vocês que após 14 anos de cirurgia, hoje em dia é muito mais tranquilo, muitas coisas. Eu acabei me adaptando a muitas coisas assim que eu precisei. E minha marquinha da Vitória é maravilhosa, não precisei nunca fazer nada com ela, né? Porque nunca foi uma questão para mim e também ela hoje em dia ela quase nem aparece, né? Então, 14 anos depois eu tô muito mais adaptada, né?
E, enfim, eu acho que você que está me assistindo aí, que está passando por esse processo, que entrou nesse vídeo, né, pensando, poxa, como é que eu vou lidar daqui a alguns anos? Saiba que você com muito discernimento, aprendendo, colhendo bastante informação, você consegue aí, se você tiver também a oportunidade de fazer terapia, façam terapia, gente, terapia é maravilhoso, para que vocês consigam aí lidar com essas sequelas e vocês tendo rede de apoio, gente. Se você tem rede de apoio, você tem tudo na sua vida, porque olha, a rede de apoio ela é fundamental para esse processo. Então, hoje eu consigo lidar muito bem, eu consigo viver muito bem com elas, né? Elas são bem chatinhas, algumas, mas eu consigo, não é algo que me impeça de fazer absolutamente nada. Então, e hoje eu acho que toda a solidão, toda a falta de informação que eu tive na minha época, hoje eu faço esse trabalho que eu adoro, que eu tenho esse espaço aqui com vocês, que eu converso, que eu troco figurinha, que vocês falam a história de vocês, que a gente começa a ter essa troca de figurinha. Então, tudo aquilo que eu queria ter tido na minha época, de informação, de troca de figurinha, hoje eu tenho aqui com milhares de vocês e eu me sinto muito feliz, privilegiada. Hoje em dia eu entendo que todo aquele processo que eu passei teve um propósito. Eu não acredito num Deus que dá castigo, tá, gente? Mas eu acredito que a vida nos impõe obstáculos e Deus ajuda a gente a passar. Então, eu acho que tudo aquilo foi necessário para que hoje eu fizesse esse trabalho, porque talvez se eu tivesse tido uma orientação correta na época e operasse logo, enfim, eu talvez não teria hoje fazendo esse trabalho que eu faço, que eu gosto tanto, que me dá trabalho, que tudo tem seu lado contra, né? Mas que eu particularmente me preenche aqui, é um cantinho no coração que eu amo, que eu gosto muito. E só da minha experiência poder passar aqui para vocês e vocês conseguirem passar o processo de vocês informados, muito mais tranquilos, enfim, se identificando comigo, muito mais emocionalmente estruturado com alguma palavra que eu fale aqui. Então, isso para mim, gente, não tem preço. Então, eu agradeço muito a Papai do Céu por eu ter esses 14 anos de cirurgia, que venham muito mais anos com muita saúde para mim, para vocês, para todos nós, para todos que nos cercam também, porque saúde é nosso bem mais precioso. Certo, pessoal? E você? Que tem anos de cirurgia, você ficou com alguma coisinha? Como é que você lidar com as suas sequelinhas? Se você tem alguma coisa ou você quer contar a sua história, me fala aqui nos comentários, que eu adoro ler, as pessoas também gostam muito, a gente acaba se identificando e trocando muita figurinha. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!